é a parte da química que estuda os compostos de carbono, além de estudar a estrutura, propriedades, composição, reações e síntese. Continuando as ligações orgânicas oxigenadas, o aldeído tem uma ligação C-O, que é característica pelo nome carbonila ou formila no início ou no final da sua cadeia carbônica. A sua nomenclatura vai ser, seguindo aí o PAC, a mesma nomenclatura das demais funções orgânicas, só alterando a terminação, que vai ficar AL, que caracteriza o grupo aldeído. Não precisa também indicar a posição, já que sempre vamos começar a contar o carbono 1 aonde for a ligação C-O. Alguns exemplos. Aqui, quanto ao número de carbonos, temos 5. Quanto ao tipo de ligação, temos somente ligação simples. Então, fica penta e o final, que é sobre aldeído, a terminação al. Então, fica pentanal. Aqui, outro exemplo, somente ligações simples, 6 carbonos. Então, fica hexanal. Algumas aplicações, também conhecido como metanal ou aldeído fórmico, ou somente popularmente conhecido como formol, é muito utilizado na conservação de matéria orgânica, tanto na medicina quanto na biologia, e também aplicado em estética, nas escovas progressivas, no tratamento de alisamento para cabelo. Outra característica de aplicação é o etanal, que é mais característico de cair no vestibulares e estudos, pois o álcool, quando um ser absorve o álcool, ele sofre uma reação de oxidação, que é a metabolização, e assim o álcool acaba se tornando um aldeído. Continuando as funções orgânicas, dessa vez nitrogenadas, a amina é característico por ter um elemento químico nitrogênio no meio da cadeia, podendo se apresentar também na forma de amônia. Alguns exemplos. Bom, a nomenclatura da amina vai ser igualmente a dos hidrocarbonetos, somente alterando a sua terminação, que vai ser acrescentada de amina. Então, aqui nesse composto, por exemplo, a gente pode notar que tem um etil, por ter dois carbonos e ligação simples entre eles, de um lado, e no meio um nitrogênio seguido por um H2. Então, assim a nomenclatura fica etilamina. Aqui outro exemplo, podemos caracterizar como um nitrogênio no meio da cadeia, então vai ser uma amina. De um lado temos um metil, que só tem um carbono, e de um outro lado um etil, que são dois carbonos de ligação simples. Então, seguindo a ordem alfabética, fica etilmetilamina. Algumas aplicações. Essa amina, a gente encontra ela muito em drogas, principalmente em cocaína, né? O próprio nome já indica, anfetamina e também para remédios para quem busca emagrecimento, né? Muito remédio, medicamentos da indústria farmacêutica que possui como intuito o emagrecimento, a gente encontra amina na composição. Ácido carboxílico. Na química orgânica, ácidos carboxílicos são oxiácidos orgânicos, caracterizados pela presença do grupo carboxila, de fórmula geral RC(OH). Em fórmulas químicas, esses grupos são tipicamente representados como COOH ou CO2H. Ele é um grupo funcional terminal, ou seja, o carbono da hidroxila ele sempre vai estar em primeiro. A nomenclatura ela é dada por a palavra ácido, o descritivo da função e o sufixo oico, como por exemplo ácido metanoico e ácido butanoico. Os principais usos do ácido metanoico ou fórmico é utilizado como fixador de corantes em tecidos, também no curtimento de couro, na coagulação do látex, na produção de borracha e também como desinfetante na medicina. Os usos do ácido butanoico são como suplemento alimentar animal, pois ele reduz a colonização bacteriana, e também como aditivo em isco para pesca, devido ao seu poderoso odor. Função orgânica cetônica.
característica do composto orgânico cetona é que ele tem um grupo funcional carbonilo, ligado no carbono oxigênio que não seja das extremidades. Por isso só existem cetonas com 3 ou mais átomos de carbono. Por exemplo, se fossem 2 átomos de carbono, uma carbonila estaria na extremidade. Como uma carbonila é extremamente polarizada, seus compostos são bem reativos. E por ela ser extremamente polarizada, é parcialmente solúvel em ar. A nomenclatura consiste em no prefixo, que são os números de carbono, met, et, prop, etc. Infixo, que é o tipo de ligação entre carbonos, simples an, dupla en, tripla in. E o sufixo, que é o grupo funcional cetona. Quando há a carbonila, adicionamos o ona. Aqui a gente tem alguns exemplos, que é aqui 3 carbonos prop, somente ligações simples entre carbonos an e a grupo funcional ona. Aqui a gente tem a butanona, aqui temos a penton 2-ona e aqui a penton 3-ona. Esses dois compostos só mudam porque a carbonila varia do segundo para o terceiro carbono. As utilidades da cetona são leites de esmalte. Essa aqui é a propanona, que é conhecida como cetona, que é um removedor de esmalte. A gente também encontra em graxas, vernizes e resinas. A gente também pode encontrar cetonas em compostos naturais, como por exemplo em óleos de jasmim e odor de violeta. Aqui a gente tem a cadeia e pode verificar que temos o grupo funcional carbonilo. A função orgânica álcool, também considerada como função hidroxigenada. Os álcools compreendem uma grande família de compostos orgânicos que possuem um grupo funcional denominado hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Vale ressaltar que quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, ela já não é considerada mais uma função álcool, e sim um enol. Os álcools podem ser considerados ácidos fracos, pois, como o oxigênio é muito eletronegativo, atrai os elétrons da ligação para si e deixa o hidrogênio com caráter ácido. Isso faz com que os álcools sejam capazes de realizar diversas reações. Agora falarei um pouco sobre a nomenclatura da função hidroxigenada. A nomenclatura oficial dos álcools segue o padrão recomendado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, de acordo com a seguinte regra: prefixo mais o infixo mais o ol, ou seja, o prefixo está relacionado com o número de carbonos contido na cadeia, o infixo relaciona o tipo de ligação efetuada entre carbonos e o ol está diretamente relacionado com o grupo funcional hidroxila. Veja alguns exemplos ao lado. No primeiro exemplo, temos o metanol. Met vem do número de carbonos, que é o prefixo, met, um carbono. An só tem ligações simples entre carbonos e ol é porque contém um grupo funcional OH. O etanol, diferente do metanol, ele possui 2 carbonos em sua estrutura. Et, 2 carbonos, somente ligações simples entre carbonos, en e o ol do grupo funcional hidroxila. No terceiro exemplo, temos o pent 1, 2, 3 triol. Pent vem da quantidade de carbonos. O prefixo pent, 5 carbonos, só tem ligações simples realizadas entre carbonos. 1, 2 e 3 é para indicar onde está o grupo funcional hidroxila. Triol é porque temos 3 hidroxilas na cadeia carbônica, por isso triol. Se tivesse 2 seria diol. Agora, o quarto exemplo, temos o but 3 em 1ol. But vem do número de carbonos, que é o prefixo. O infixo muda um pouquinho porque no carbono 3 há uma insaturação, por isso 3en. 3 indica onde está a insaturação, en é um infixo.
Dois exemplos importantes de poliálcool, ou seja, contém mais de uma hidroxila em sua estrutura, são o etileno glicol e a glicerina.